Jesus, você que nos acompanha nesse podcast hoje, Hora Nona, o podcast da Mais de Deus. Estamos aqui essa noite para falar mais uma parte da palavra do Senhor. Estamos aqui com a nossa diaconisa Samara Mendes. Samara, Deus abençoe, boa noite. Amém, boa noite. Vamos explanar aqui o máximo possível que a gente consiga. O que a gente não conseguir, a gente chama os universitários aí que estão nos ouvindo. Que Deus abençoe as nossas vidas. Vamos orar para iniciar. Senhor nosso Deus, Pai, obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade de estar aqui falando a Tua palavra. Deus, que o Teu nome seja eternamente glorificado neste lugar, em todas as congregações, em todas as igrejas, em todos os lugares onde é falado a Tua palavra. Senhor, inspira o nosso coração, a nossa mente para falarmos exatamente aquilo que o Senhor quer que nós venhamos a falar. E que seja uma mensagem simples e direta para quem está nos ouvindo, em nome de Jesus. Amém. Samara, primeira vez aqui com a gente. Fique bem à vontade. Hoje nós estamos no Instagram, estamos também ao vivo no YouTube. A primeira vez também ao vivo no YouTube. Que Deus abençoe. Vamos falar de que, Samara, exatamente hoje aqui? Pronto, a gente vai falar sobre disciplinas espirituais, né? Não é um tema que você se ouve falar muito nas igrejas. A gente sabe o que é, né? Que vai falar sobre jejum, meditação bíblica, oração, mas não é um termo muito utilizado. Mas as disciplinas espirituais, elas são um meio para conhecer a Deus, né? Elas não são a nossa finalidade. A nossa finalidade como cristã não é simplesmente, eu quero fazer um devocional, eu quero fazer um jejum, não. A nossa principal finalidade é conhecer a Deus. E como nós conhecemos a Deus? Através das disciplinas espirituais, né? Praticando, exercendo, né? Então, assim, a gente precisa entender que dentro de nós, né, existem duas naturezas, né? E à medida que nós alimentamos mais uma, né, nós tendemos a fazer mais algumas coisas, né? Então, lendo lá se a gente puder abrir lá em Romanos 8, né, lá no verso 5, que vai falar justamente sobre isso, né? Romanos 8:5. Romanos 8:5. Já abriu aqui, ó. Pronto. Deixa eu olhar por aqui. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque o pendor da carne, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz, né? Então, assim, a gente sabe que dentro de nós habita duas naturezas. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente passa o dia se alimentando de outras coisas e acaba se inclinando mais para essas coisas, né? Eu diria até, Samara, completando um pouquinho aí a tua palavra, que o mais difícil disso tudo que eu estava lendo, o mais difícil é você ter o hábito, criar uma disciplina, né? E você só faz isso, você só cria essa disciplina depois de um tempo onde você passa deserto. Infelizmente acontece. Só depois de desertos, depois de tribulações, depois de momentos difíceis, aí a pessoa passa a ter uma disciplina com Deus. Mas antes, né, enquanto ela está empurrando com a barriga, enquanto ela vai levando a vida do jeito que a vida deixa levar, dificilmente as pessoas criam essa disciplina. Aí o que é que acontece? Escuta só, o que é que acontece? Quando você não tem uma disciplina espiritual, uma disciplina com Deus, uma disciplina com a palavra, uma disciplina com simples orações, você não consegue ter uma disciplina no trabalho. Sim. Você é um mau funcionário, geralmente. Você não consegue ser uma boa esposa ou um bom marido. Por quê? Porque você tem um desequilíbrio, né? Então, essa disciplina é importantíssima, eu achei muito interessante, até pelo nome, porque quando você diz assim, vamos estudar disciplina espiritual, só vem quem realmente tem interesse em ter uma disciplina com Deus, né? Sim. É tipo aquela pessoa que aceitou a Cristo, né? E acha que simplesmente aceitar, ser batizado, vai ser o suficiente para, viver fervoroso na presença de Deus, para conhecer a Deus. E aí o que é que acontece? Essa pessoa se frustra muito, porque ela não pratica as disciplinas espirituais, ela não ora, ela não medita, ela não jejuma. E aí ela pega e diz que não, é porque a carne é fraca. Ou então ela sempre vai cair em um pecado que ela tinha dificuldade no mundo, né? Ela tinha aquela dificuldade, ela vai dizer assim, não, é porque a carne é fraca. Não é porque a carne é fraca, é porque você só alimenta a carne e você acaba não alimentando o espírito. Então, assim,
para um lado você vai pender mais. Existe, não é porque tipo, da gente existe uma luta. E um vai vencer hoje, outro vai vencer amanhã. Não, querido. É aquilo que você está alimentando mais. Por que muitas pessoas, às vezes as pessoas não conseguem vencer o pecado? É justamente por isso. Porque ficam presos nisso, de ser prisioneiros à natureza pecaminosa, e não fortalecer o espírito para vencer nisso. Porque não tem como a gente vencer a nossa carne se não for através do conhecimento de Deus. Porque à medida que nós conhecemos ao Senhor, nós queremos nos parecer com Ele. Então, assim, não tem como você conhecer a Deus, conhecer a característica de Deus, a natureza de Deus e não querer se parecer com Ele. É como você adorar e não querer, entendeu? Se tornar como Ele é. Não tem como. E outra coisa, eu até acrescentaria também, Samara, que quando você se aprofunda, quando você cria uma intimidade, quando você, né, tem essa disciplina, você começa a ter essa busca diária, né, poucos minutos mesmo. Tem gente que diz, mas eu não tenho tempo, eu não tenho isso, eu invento um monte de desculpa, mas Deus não quer esse tempo todo. Deus, Ele quer que você aprenda a valorizar e ter uma qualidade de busca, né, uma qualidade de intimidade, e aí, de repente, você percebe que o Espírito Santo, ele vai te incomodando quando você relaxa, quando você quer partir para o outro lado, quando você quer alimentar mais o outro lado, que é a carne. Então, o Espírito Santo, ele vai te levando para um lado e para o outro, te adequando a uma vida santa, uma vida, né, de renúncia, muitas vezes, e que para muita gente parece chato, para muita gente parece assim difícil, mas Deus vai fazendo isso de um modo tão carinhoso, tão amigo, tão prático, que torna-se prazeroso na presença de Deus. Porque assim, a gente não consegue pelos nossos próprios esforços. Né? Se não for o Espírito através de nós, a gente não consegue. Exatamente. E a gente vai falar um pouco sobre o jejum, né? Mas antes, Samara, ele fala, o autor desse estudo, eu estava vendo, ele fala que nós somos uma geração rasa. Isso. Hoje nós estamos vivendo tempos onde a geração é rasa. Tu acha? O que é que tu acha disso? Esqueci até de falar, né, que esse estudo não é um estudo meu, né, é um estudo do Jesus Coop, né? E essa questão, as disciplinas espirituais, eles falam que é mergulhar nas profundezas de Deus, né? É você ir mais fundo. Porque assim, como eu citei no início, você aceita Jesus, né? Você acha ali que aquilo é simplesmente suficiente, você vive sem conhecê-lo. E você não busca conhecer. Né? Uma geração que não busca conhecer ao Senhor. E isso é tão preocupante. Né? E a gente só vai conseguir conhecer ao Senhor em uma busca. O problema é que as pessoas querem conhecer ao Senhor de uma maneira muito fácil. E outra coisa, a geração hoje quer viver com Deus de momentos. Momentos no culto, momentos numa profecia, momentos numa revelação. E aí ela acha que é suficiente para ela já no outro dia continuar a caminhada, e simplesmente não é. Exatamente. Porque no outro dia vai ter mais dificuldade, vai ter mais tribulação, vai ter mais perseguição, mais apedrejamento. E se você não tiver fortalecido exatamente naquilo que Deus quer de propósito na tua vida, muitas vezes você não consegue. É verdade. Então é por isso que eu acho que é uma geração rasa também. Eu concordo inteiramente com o estudo do Douglas, né? Douglas Gonçalves. Então tem que ter essa profundidade, e uma das coisas que a gente mais vê é a falta de pontes de ligação com Deus. Tem muita gente que, quando está estudando alguma coisa, a gente vai criando pontes, né? A gente vai criando aquela coisinha para lembrar disso, lembrar daquilo, lembrar daquele versículo. E quando é com Deus, a gente percebe que as pessoas não se preocupam com isso. E são pontes de relacionamento, pontes de intimidade, pontes de adoração, pontes, né, de sempre ter um caminho ali para buscar junto ao Senhor. Isso. Então eu vejo que o pior inimigo disso tudo é a gente não construir bases, alicerces na nossa vida que fortaleça isso, né? As disciplinas espirituais, elas constroem algo invisível, né? Não é algo visível, realmente é como uma raiz, né? É algo que não é uma base, né? Uma casa sem uma boa base, ela não vai permanecer de pé, né? Ele mostra aqui, ele fala sobre uma questão do iceberg, né? Isso. E você aparece só, você pensa que o iceberg é aquilo ali, mas a parte maior dele está lá no fundo, coisas né? mais profundas para serem tratadas, né? Então, eu acho que para a gente vencer o inimigo, a gente tem que construir essas bases, a gente tem que
tempo com Deus, a gente tem que, pelo que eu vi, ele, dentro do raciocínio dele, a gente tem que estar sempre querendo aprender cada dia mais e muito se relacionar com o Pai. Ter cuidado com o legalismo, né? Questão do orgulho, que a gente vê que muita gente passa a conhecer Deus, passa a estudar um pouquinho Deus, mas começa a ser muito orgulhoso, usar muito de hipocrisias. Mas isso é da falha humana, né? Uhum. Isso é do homem. Mas vamos para frente. Vamos para o jejum, Samara, então? Pronto. O jejum, né? Eu costumo dizer que o jejum é um dos menos falados, né? Você não se ouve muito falar, e justamente porque as pessoas têm muito esse preconceito, né? Pode falar sobre o jejum, não pode falar que jejuma. E eu acredito que por causa disso, né, é uma das menos praticadas. Ou se é praticada, não é falada, né? Uhum. E acaba não motivando outras pessoas. Eu mesmo fui uma experiência sobre isso. Uhum. Eu pouco se ouvia falar sobre o jejum, então eu não tinha interesse nenhum em praticá-lo. Eu não tinha interesse. Para mim estava tudo bem. Eu poderia fazer ali meu devocional, ter meu momento ali com Deus de meditação, mas o jejum era muito esquecido, né? E aí, um dos motivos que me interessou sobre, por ser um que assim, me chama mais atenção, era porque eu não tinha a prática de jejuar. E estava tudo bem para mim. Só que o jejum, ele te leva a um nível de sensibilidade tão grande. Com certeza. Né? E, infelizmente, as pessoas procuram muito o jejum para conseguir algo, né? Você, tipo, para alcançar ali uma bênção, ou tipo, hoje eu vou estar ali na intercessão, eu vou jejuar por fulano, né? Não que não seja bíblico, né? A Bíblia fala sobre jejum por arrependimento, consagração, mas começou a ser usado somente para isso. Só que eu costumo dizer, né, e uma pessoa que é muito referência para mim, que é o Luciano Subirá, ele falando muito sobre o jejum, ele dá uma sensibilidade, te mostra, você começa a enxergar as coisas de um jeito, você vai para a Bíblia, começa Tremendo. a ler, tipo, você começa a sentir um sabor diferente nas coisas, né? E o jejum, ele tem muito isso. Porque as pessoas têm muito mito sobre o jejum, tipo, eu passo mal, eu não consigo. Mas o problema não é o jejum. É a abstinência, né, dali do alimento, do açúcar. É o teu corpo ali reagindo àquilo que tu não tá dando naquele momento. O corpo tá reclamando aquilo que geralmente você dá naquela hora, naquele instante, naquele momento, Exatamente. né? As pessoas têm muito esse mito. Aí não faz jejum por quê? Não, eu passo mal, eu fico enjoada. E na verdade não é. Ou seja, até para o jejum existe uma preparação, né? Você começar a se alimentar melhor, né? Aí já ajuda aí na saúde do corpo. Mas... E aí esse pessoal que trabalha com o corpo, com a academia, descobriu que o jejum é um dos melhores atividade para você perder peso e tal. Só que unido a isso, ou somado a isso, descobriu-se também que esse jejum intermitente, ele não só traz o benefício da questão de emagrecer, mas ele traz a questão da questão do equilíbrio do corpo, né? O triglicídios começa a melhorar, tua insulina melhora, né? Os teus batimentos melhoram. Então, eles começaram a perceber o quanto o jejum é bom, né? E não é praticado porque ele traz sacrifício, mas ele é, sinceramente, um dos melhores. Então, cabe à pessoa a praticar esse jejum, ou tentar praticar esse jejum, da maneira parcial ou total, não sei, dependendo do corpo de cada um, né, Samara? A pessoa tem que ver os limites também, né? Tem pessoas que diabéticos, né, lactantes, tem que ter esse conhecimento, tem que buscar conhecimento. Se deseja fazer jejuns mais prolongados, tem que buscar. E a gente, por que jejuar, né? Por quê? Porque se você... Por que é tão difícil jejuar, Samara? Eu acredito que justamente por essa questão, pastor, que as pessoas criam um tipo de... primeiro, por não serem incentivados, eu acho que as pessoas são muito movidas a isso, você vê hoje muito uma geração que faz o que o outro faz, né? A pessoa se fala muito sobre devocional, então as pessoas querem muito fazer devocional. Eu acho que, como eu falei no início, o jejum é pouco falado, né? E as pessoas acabam não sendo motivadas tanto a jejuar. E jejuar, né, falando assim na questão bíblica, as pessoas querem jejuar tudo, menos o que é a essência do jejum, que é a abstenção de comida, porque a comida ela está relacionada ao prazer. Então as pessoas não querem mexer em tudo. Eu vou jejuar Instagram, eu vou jejuar ali uma coisa ali que não vai... Ah, meu Deus, né?
Não que não seja, tipo, se tá ali satisfazendo a tua carne, né? Uhum. Mas na essência bíblica, o jejum é a abstenção de comida. Então as pessoas não querem se abster daquilo que sustém ela o dia inteiro, que alimenta, né? Quando a gente não come, né? A gente às vezes fica mal-humorado. Como eu disse, o corpo, né, fala, o corpo sente. Então, as pessoas têm a rejeitar isso, ao mal-estar, né? A rejeitar o sofrimento. É como se fossem crianças imaturas. Eu não posso, meu corpo não pode sentir isso. Eu não posso sentir a necessidade, a fome, né? Entendi. E na questão falando por que jejuar, né? O jejum, ele não é um mandamento, mas ele é uma expectativa de Jesus a nosso respeito. Lá em Marcos, no capítulo 2. Marcos 2. Isso, verso 18. Vai dizer assim. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes: podem, porventura, os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Então, assim, se a gente não vai jejuar porque é um mandamento, então a gente jejua principalmente para agradar a Jesus. Porque ele esperava que a gente jejuasse. Era uma expectativa de Jesus a nosso respeito. Então, essa prática, ela não deve ser menosprezada. E outra coisa, eu entendo o jejum como uma... Tem ocasiões na nossa vida que vai precisar do jejum. Sim. Certo? Isso é um dado. Tem ocasiões, Jesus fala que teve um certo momento onde os discípulos não conseguiram expulsar os demônios. Aí Jesus disse, porque tem demônio que só sai com jejum e oração. Aí o que é que acontece? As pessoas não jejuam porque, não, mas isso é para expulsar demônio. Não, gente. Ele está querendo dizer que tem momentos na sua vida que a coisa só vai destravar quando você jejuar. Eu acredito assim, pela leitura que eu fiz, né, pelo entendimento que me veio, é que vai haver momentos onde a gente vai necessitar do jejum que a gente já fez, Samara. Jejum nada mais deixa de ser, ou nada mais é, do que um depósito com Deus que a gente tem. Por quê? Porque o jejum, ele serve exclusivamente para a nossa mentalidade espiritual. Ele alimenta, né, ele alimenta o nosso espírito e deixa a carne com fome. Ou seja, Jesus, ele faz isso porque há um momento da nossa vida que nós vamos precisar dessa espiritualidade, né? E o jejum, por exemplo, essa sensibilidade que você falou aí, eu tive ocasiões na minha vida que, no meio da situação, Samara, Deus faz a gente lembrar de algo e a gente recua ou a gente fica parado. Eu digo, Jesus, vem bem aqui, resolve isso aqui, que isso aqui tá um embaraço. Era um embaraço do inimigo da minha vida, e eu parei assim, olhei, eu clamei, né? Jesus, vem aqui. Samara, e era como se as paredes estivessem se movendo, é uma coisa cinematográfica. E assim Jesus veio, e veio aquela nuvem, aquele vento, aquela coisa, que só eu estava ligado ali, né? Os outros estavam discutindo, conversando e tal. E ali veio aquela calmaria. De repente de Deus, tudo começou a entrar nos seus conformes, nas suas, né? Se encaixar. Entendeu? Porque isso é o poder do jejum, né? Isso é o poder do jejum. O poder do jejum. Nessa passagem que o senhor citou, né, lá de Mateus, né, que é Mateus o quê, hein? É que eu Mateus nem lembro. 17. Mateus 17, isso. Que quando Jesus fala, né, que eles não conseguiram expulsar, e ele cita, né, essa questão de que tem demônio que só sai com jejum e oração. Mas antes Jesus fala, né? 17:14, né? Que eles perguntaram, né, porque eles não conseguiram expulsá-lo, e Jesus responde: é por causa da pequenez da fé de vocês. Ou seja, eu creio que o jejum, ele dá uma percepção da autoridade que está sobre nós, né? Porque as pessoas pensam assim, que o jejum, ele vai... O demônio sai porque você está em jejum. Não, o demônio sai pelo nome de Jesus. Mas o jejum, ele te dá a consciência dessa autoridade que está sobre você, né? Essa percepção, né, das coisas, do sobrenatural. Eu vou dar um dado aqui que eu nunca falei, Davidson. Nunca falei isso na minha vida.
Viu, Guilherme? Eu vou falar hoje. Um dia eu estava jejuando lá em Goiânia. Aí a falecida pastora Vera foi chamada por uma pessoa da casa de frente para orar lá numa mulher que estava endemoniada. E ela foi, conversou e estava orando lá. E aí, e vai e ora, e a mulher parece que tinha um negócio de satanismo lá e tal. E aí eu sei que no fringir dos ovos, a pastora Vera não conseguia, não viu, né, só mulher, ela se viu, né, aflita. Ela disse, peraí, fulana, com a outra irmã lá, missionária, peraí, missionária, que eu vou ali chamar o Adson, que ele está em jejum. Samara, para a glória de Deus, o demônio disse assim, não precisa, eu já estou indo embora. Até os demônios, né, o inimigo da nossa alma, sabe quando a gente está bem ou não está. Principalmente eles, né? Então, o jejum estava ali dando uma credibilidade que muitas vezes a gente nem sabe. E o jejum ele é tão importante quanto a oração, quanto a nossa vida devocional, quanto o jejum ele faz parte da vida do cristão. E eu nunca esqueci isso. Aí depois ela chegou em casa e eu achei ela meio estranha, sabe? Uma boca assim meio branca. Aí eu disse, o que foi? Aí ela disse, você não sabe o que aconteceu. Ela foi contar o fato. E aí o inimigo, ele disse, quer dizer, não precisou nem ir lá, porque ele sabia que ele não ia levar vantagem. É o caso do que Jesus diz aqui. Então, isso demonstra o valor que é o jejum. O valor que é a gente estar nessa sensibilidade com Deus. Saindo do jejum, né, entrando na questão da meditação bíblica, que você fala em meditação, as pessoas associam muito algo de esvaziar a mente, né? Se você for olhar para o termo mundano da palavra meditação, né, é esvaziar a mente, né? Outra coisa que meditação não tem nada a ver, meditação bíblica não tem nada a ver com esvaziar a mente. Pelo contrário, tem a ver com se encher, mas se encher da palavra de Deus, se encher das verdades de Deus. Se encher para transformar, né? Exatamente. E outra coisa também que meditação não é estudar a Bíblia, né? Porque meditação é como se fosse você pegar, né? Você tá ali no seu momento com Deus, né? E você pegar ali pequenas porções daquilo que você está lendo. E é como se você comesse e ruminasse aquilo, né? Você começasse a tirar nutrientes de pequenas partes da Bíblia, né? Você se encher das verdades de Deus. A meditação bíblica ela é isso, né? Ela não tem nada a ver com se esvaziar, mas se encher de Deus, né? Se encher da palavra de Deus. Não tem como você alimentar outras pessoas com teu cesto vazio. Não tem como, Samara. Então, meditar na palavra, para ser transformado, nós somos transformados pela meditação da palavra, por isso que ele disse isso para Josué, né? Medita de dia e de noite, para ser, né, para tu ser capaz de liderar esse povo. Então, ele está dizendo para Josué, eu vou te transformar num grande líder. Então, isso é para você aprender, a gente medita e aprende que é necessário. Para a gente alimentar outras pessoas, Guilherme, a gente tem que ter essa transformação, a gente tem que ter frutos. E o que dá esse fruto é exatamente a meditação. Né, Samara? E a meditação, ela está muito ligada também à oração, né? E à solitude, né? Que é o que a gente vai falar mais na frente. Mas é isso mesmo, é você falar a sua alma, a palavra de Deus. Né? Você falar a alma, né? Quando Davi vai falar ali, né? No Salmo 42, né? Ele fala, por que está abatida a minha alma, né? Espera ele está falando para ele mesmo, ele está falando para ele mesmo. É você falar para a sua própria alma a palavra, né? É você se fortificar naquilo, porque assim, nós vivemos em uma geração muito ansiosa. Nós vivemos em uma geração onde nós temos disponível a palavra de Deus, mas mesmo assim nós nos vemos ansiosos por isso, pelo dia de amanhã. Né? A gente sabe que temos que confiar em Deus, a gente conhece versículos, mas às vezes quando a gente se vê em um momento de aflição, a gente não fala a nossa alma, ei, espera em Deus, confia no Senhor, né? Eu ainda o louvarei. Então assim, a gente tem que aprender a meditar no sentido de falar a alma a própria palavra. Até para as pessoas tirarem essa leitura da tua vida, né? Quando você fala para a sua alma,
Você está dizendo assim, ó, você está colocando um aviso na tua vida, assim, as pessoas estão lendo a tua vida através da tua meditação na tua alma. Né? Freud diz assim, eu não sei se é Freud, ele diz que se a gente não conseguir vencer a nós mesmos, ninguém vai... Quando a gente conseguir vencer a nós mesmos, Samara, a gente consegue vencer qualquer outra coisa. Então, o grande desafio dessa geração é vencer a si mesmo, é se vencer. Porque é uma geração que fala muito em avivamento, fala muito em coisa do futuro, mas não consegue caminhar no presente. A verdade é essa, né? As pessoas acontece muito das pessoas quererem ler a Bíblia, né? Tipo, mas não medita, né? Não medita, é como se fosse comer, né? E engolir sem mastigar, né? É você somente pegar esse livro que é uma verdade que liberta, né? Que é um livro inspirado pelo próprio autor. Então você pegar o único livro onde o autor se faz presente, né? Você lê, né, na presença do autor. Então, assim, é você simplesmente ler e existem verdades ali tão transformadoras, né? Que cura a nossa alma, né? Mas, às vezes, passa desapercebido, né? A gente não nutre o nosso espírito com essa palavra. Então, meditação é exatamente isso. Né, uma orientação bíblica também, né? Como o senhor citou, né? Medita no livro da vida, né? De dia e de noite, né? A gente precisa meditar para não se deter no conselho dos ímpios, né? Mas essas disciplinas são muito desafiadoras, né? Eu vejo elas como um desafio muito grande na vida de muitas pessoas, né? A pessoa vai ter que abdicar muito, a pessoa vai ter que tirar ou reservar um tempo verdadeiramente para poder, né, trabalhar essa questão da meditação. E a questão dessas que ele fala das doenças emocionais, Samara, ainda está pertinho já? Pronto, acho que fala justamente sobre essa questão, né, de pessoas muito ansiosas. É o mal do século? Muito preocupadas, né, de não conhecer o Deus, né, o verdadeiro Deus, não conhecer, tipo, é justamente isso que eu falei, é ler e não conhecer, não aplicar isso, não falar essas verdades para si. Ele dá um exemplo aqui em Marcos capítulo 4, que é a parábola do semeador, né? Eu queria dar uma olhadinha nela, que ele fala em 4 tipos de pessoas, né? Ele fala em 4 tipos de pessoas aqui. Pessoas que ficam à beira do caminho, né? Que vem a semente, né? E outra vez começou a ensinar a juntar o mar e tal. Passa para o 2, juntar o mar. E ensinava muitas coisas por parábola. Ele dizia na sua doutrina, 3. Eis que saiu um homem a semear, semeador a semear. E aí ele fala, né, que... Aí ele vai falando que uma semente caiu à beira do caminho, né? Os pássaros vêm, o lugar onde as pessoas, né, andavam ali, né, um solo duro, pisoteado. O que ele quer dizer exatamente com isso aqui, essa primeira... A mente agitada, ele fala que é aquele pessoal da mente agitada, né? Onde recebe rápido, mas perde rápido, isso, né? Fala sobre os 4 tipos de pessoas, né? Que ouvem a palavra, né? A palavra de Deus. Aquelas que não frutificam, né? À beira do caminho são aquelas pessoas que, tipo, passa muita gente, tá ouvindo muita coisa, mas vem os pássaros e roubam aquilo que você ouve. Perde muito rápido. É um solo pisoteado, no sentido de que pessoas que têm muitos traumas, né? Viveu coisas muito ruins e acaba não deixando a palavra penetrar realmente no coração para que haja transformação, né? Aquelas doenças emocionais, exatamente isso, né? Experiências anteriores frustradas e não consegue abrir mais o coração para novas, né? Exatamente. Aí ele fala assim, o segundo tipo é o que em meio às pedras, quando ele fala em meio às pedras que não há profundidade, né? Não cria raiz em lugar nenhum, né? Aquela pessoa que fica andando de um lado para o outro, na nossa linguagem de uma igreja para outra, né? Aí ele fala o outro que cai no meio dos espinhos, essa é a pior, né? Porque é pessoa que ama mais as coisas deste mundo que a palavra, que são as pessoas que semeiam em meio a espinhos, né? Ele dá essa dica. E em terra boa, que é a última, né? A última pessoa em que a palavra se aprofunda e gera transformação. Samara, eu não acredito que uma pessoa está em Cristo e ela não seja transformada. Eu não acredito. A pessoa, não, mas eu sou assim e tal. Então você não está em Cristo. Cristo,
ele traz essa com a palavra, ele traz essa transformação, Samara, e outra, não é uma coisa que eu tenha que pagar um preço, não, isso vai me trazendo alegria. É isso que eu queria trazer essa noite para vocês, é que a transformação na nossa vida vai ocorrendo através da disciplina de uma forma gratificante. Isso, à medida que nós conhecemos ele. À medida que vamos nos aprofundando. Não tem como se aproximar de Deus e permanecer da mesma forma. Não tem como. A gente tem N exemplos, né? Questão da mulher lá que foi pega no adultério, todo mundo queria apedrejar e ele, em vez de apedrejar, ele diz, vai, não peques mais. Quer dizer, se fosse em qualquer outra pessoa, em qualquer outra circunstância, já teria, né, matado, apedrejado, feito qualquer outra coisa. Então, a gente percebe que esse mal do século, dessas doenças emocionais, né, nós temos que, além do jejum, orar, e ele fala em acalmar a mente, né? Ele acha que você trazendo a mente para você, meditando, acalmando a mente, pensando em coisas positivas. Aí ele fala aqui também numa meditação contemplativa. Isso. Como é que é isso, Samara? É porque às vezes, assim, pastor, a meditação contemplativa é observar a criação de Deus. Né? Através do Criador. Através do Criador. Ou ver o Criador na criação, esse tipo de coisa. Ver no seu irmão, porque às vezes assim, a gente admira muito a natureza, né? Como a criação, mas a gente às vezes não olha para o nosso irmão como uma criação de Deus. Então assim, eu olhar para o Senhor e contemplar Deus nisso, entendeu? Entendi. Essa é a meditação contemplativa. Ver o Criador na criação, né? Exatamente. Eu achei massa. Por isso que eu anotei aqui a meditação contemplativa. Aprende isso aí, Guilherme. Aprender a valorizar pessoas, né? Isso. Ele resume aqui falando assim, aprender, contemplar, valorizar pessoas. Eu achei muito legal essa colocação dele aqui. O que ele fala mais aqui? Por que meditar? Meditar é uma orientação bíblica. Ele fala aqui no Salmo 1, né? Exatamente. Do 1 ao 3, ele fala que meditar é uma ordem, uma orientação. Ele fala isso para Josué, ele fala: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos canecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor. Então é uma orientação ou uma ordem, né, de Deus para a gente ser diferente. Não é algo pesado, né? Não é algo pesado. Deus sabe o porquê de tudo que ele fala para nós, né? Infelizmente as pessoas não querem, né, ter esse gastar tempo com Deus, né? As pessoas querem ouvir de outras pessoas, né? Por isso que é muito mais fácil vir para o culto, ouvir o pastor dar uma ministração, aprender e pronto. As pessoas não querem gastar tempo com o Senhor, não querem meditar na sua própria casa, não querem ouvir ali, tipo, ele dá algumas dicas acerca da meditação, de como fazer, né? E é tipo justamente isso, você pegar um texto, aplicar na sua vida, ver se a sua vida está de acordo com aquilo, se não estiver, orar em cima disso, né? Teve uma vez um autor de um livro que eu dei uma lida, que ele falava da questão da mulher que perde a dracma em Lucas 15, né? Ele comparou aquilo ali como a questão da meditação, da leitura da palavra, como o cuidado da pessoa com o templo do Senhor. Ele fez essa ligação da mulher da dracma, varrendo a casa, procurando o que é precioso, com essa questão de a gente orar, meditar. Mas ele falava outro termozinho que eu não estou lembrando, mas ele falava na questão de quando a gente faz isso, a gente está cuidando, limpando o templo do Senhor que somos nós. Sim. Entendeu? Então, quanto mais a gente medita, quanto mais a gente jejua, quanto mais a gente ora, mais se aproxima de Deus, mais o nosso templo está limpo, né? E falando de oração, né? A oração, ela é algo tão íntimo, né? Lá no verso 9, no capítulo 9 de Mateus, no verso 6. 9:6 de Mateus? Isso. Que diz assim, acho que não é esse não, peraí, deixa eu ver aqui.
Eu acho que eu anotei errado. Mateus 6. Mateus 6. Deixa eu ver. Mateus 6 disse, Mateus 6, 5. Que diz assim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Aí ele vai falar da oração do Pai Nosso, né? Lá na frente, no verso 9, a partir do 9. do 9. Que ele vai dizer: portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E aí eu quero me ater aqui no Pai Nosso, né? Porque nos costumes antigos não era costume deles chamar Deus de Pai, né? Para você ver que a oração ela é algo tão íntimo e que nós precisamos entender qual é a nossa oração, nosso lugar, né? No momento de oração, que é filhos, né? A gente precisa se ver nessa posição de filhos. Essa paternidade, porque o que acontece? As pessoas se verem muito ali como Deus, alguém que você vai... Como se você fosse um cliente, que você fosse receber sempre algo de Deus. E aí você vai ver no texto que ele fala, Pai Nosso. Não é alguém que você vai... Um pai é um lugar de intimidade, né? O pai é alguém que vai te suprir, né? E com certeza vai te atender, né? Exatamente. Você vai ver também no texto que ele fala, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, é o de cada dia. A gente, né, como filho, a gente não precisa estocar comida, porque a gente sabe que os nossos pais, eles vão suprir ali a nossa alimentação diariamente. Então, assim, é um nível de confiança. E a oração, ela te posiciona, né? Ela não é você mudar o coração de Deus. A oração, ela te posiciona para a vontade de Deus, né? Porque tem muita gente que está querendo mudar o coração de Deus com a oração, né? Está querendo fazer a sua própria vontade e acha que com a oração a sua vontade vai acontecer, né? Por isso que muita gente, as escrituras vão dizer, né, que muitas vezes ora, né, não sabe orar e pede mal, né? Em Tiago fala isso. Fala sobre essa questão, não saber o texto. Mas eu acredito que está muito relacionado à intenção do coração. Não é porque a pessoa não está sabendo falar palavras difíceis, né? Porque as pessoas acham que oração é palavras difíceis, é uma eloquência. Não, a oração é uma intenção, né? É relacionada à intenção do nosso coração ali. E a nossa posição como filho, né? Entender que a nossa posição ali de como filho, e entender que ele não é alguém que está ali para satisfazer as nossas vontades, né? Mas saber que nós vamos ser posicionados para a vontade dele para as nossas vidas, né? Eu acredito assim também. O problema é que tem coisas que, como ele disse no início do estudo, que são invisíveis. O jejum é invisível, a oração é invisível, né? E as pessoas, não era como os fariseus, né? Os fariseus queriam estar gritando ali para aparecer, para ser vistos, né? Mostrar uma santidade. E eu tive em Macaé, no Rio de Janeiro, e eu fui orar com os cariocas, e você fica assustado, porque eu até perguntei se eles eram meus fariseus, porque eles só oram, o Samara, andando em cima do monte, eles andam e ficam apontando assim para cima e gritando, eles falam alto, mas é muito alto. Meu Deus, meu pai, o senhor sabe. E fica nessa gritaria, meu irmão, eu tomei um susto tão grande. Eu digo, meu Deus, o que é isso aqui? Eu digo, cara, vocês apontam para cima. Ele disse, cara, tem que mover os céus. Eu digo, mas eu não sei não, eu fiquei meio assim, eu fiquei meio assustado, sabe? Porque a gente não era acostumado a ver isso, né? Então eles oram assim, e foi muito, muito parecido com essa leitura, porque a recompensa eles já ganharam, entendeu? Então, tudo é muito invisível, né? E a nossa vida, eu acho lindo as coisas de Deus, que Deus às vezes ele entra numa situação e ele nem aparece, cara. Ele nem aparece. Aí a gente acha que foi a gente acha que foi o nosso saber, a nossa inteligência, a nossa capacidade, e o Deus está lá, fazendo, tendo misericórdia da gente, ajudando. E essa simplicidade de Deus é que eu fico impressionado. É porque a gente não pode se colocar naquela posição de usar a Deus, né?
Que acontece muito. Às vezes as pessoas querem ter um secreto, né? As pessoas querem ter uma vida de oração, querem jejuar, mas para se expor, né? Porque assim são consequências, né? E o dom não é sinal de aprovação de Deus, né? A gente vê isso lá, né, nas Escrituras, né? Quando Deus diz que vocês que Senhor, Senhor, nós expulsamos demônios em teu nome, né? Curamos em teu nome, ou seja, eles fizeram, né? Eles fizeram todas essas coisas e a gente sabe que Deus ele vai fazer através de nós. Ele usa quem quer, né? Da maneira que quer. Então assim, a gente precisa estar numa posição sempre de nos avaliarmos. Exatamente. Qual a intenção do meu coração em fazer isso, né? Porque assim, a gente até no estudo das mulheres, né? Falou sobre a questão de poder ou não falar sobre o jejum. E a questão não é poder ou não falar, é por que eu quero falar. Qual a intenção em eu querer falar, né? Então, assim, qual a intenção em eu mostrar que eu tenho uma vida de oração, uma vida de meditação? Qual a minha intenção em eu mostrar que eu pratico as disciplinas espirituais? Sempre tem que estar voltado para esse lugar. Porque, assim, se a nossa intenção é motivar outras pessoas a fazerem isso, em conhecer ao Senhor, ok, tudo bem. Mas a partir do momento que nós nos colocamos em uma posição que eu quero fazer isso para que as pessoas chorem, para que as pessoas vejam, nossa, olha como ela é usada, nossa, como é cheia do poder de Deus. A nossa intenção, nosso desejo não tem que ser esse, ao praticar essas coisas. Ao entrar no nosso quarto, a nossa intenção não tem que ser que as pessoas vejam a unção na nossa vida. Não. Que as pessoas vejam que realmente somos pessoas apaixonadas e que se sintam motivadas a fazerem isso. Muitas vezes o que a gente mais quer é que as pessoas cresçam, né, na graça e no conhecimento. Samara, ele fala uma coisa aqui também interessante, o antídoto para as doenças espirituais. Está lá na página 21. Eu achei interessante. Ele diz que a nossa geração tem adoecido na alma de maneira assustadora devido à aceleração das informações, né? Que nós somos expostos, né? E isso tem adoecido muito o coração de muita gente, né? Aí ele fala que eu acho que um dos antídotos é meditar, né? Que é aquietar a alma e conversar com nós mesmos sobre o amor de Deus, né? Seu poder para fazer o que nós não conseguimos, sua provisão no que sentimos necessidade, seu cuidado em nossa vida, né? Isso é um dos antídotos de Deus, né? Porque se a gente estiver cheio da palavra de Deus, não vai sobrar espaço para as outras coisas, né? Se você tem um coração cheio da palavra, não vai sobrar espaço para a alma, para vazios de carência, pecado e ansiedade, né? Você vai ser completo e na hora que as lutas vierem, terá um depósito que trará alívio e escape. Eu acredito piamente nisso. Aí ele fala aqui como meditar. Pronto, né? Fala sobre preparar o ambiente. Né? Preparar o ambiente, exatamente. Preparar o ambiente, porque às vezes as pessoas querem, não tem como você se concentrar nisso em um ambiente muito conturbado. Então, assim, é importante ser um lugar... A gente já percebe que não é de qualquer jeito, né, Samara? Tem que ter todo um trabalho, né? Um esforço ali. Você escolher um horário que você vai ter tempo, né? Se desligar das coisas, né? Se desligar de celular, né? Porque às vezes a gente, tá ali... Não dá para meditar no trabalho. Não dá. Então, assim, tem que ser um momento específico que você escolheu para estar ali com o Senhor, né? Para estar ali aprendendo e ouvindo, sendo nutrido. Que seja confortável, né? Exatamente. Seja agradável para você aquele momento, né? Não seja um momento de ai meu Deus, eu tenho que fazer isso, porque eu tenho esse compromisso com... Aí já não tem um efeito. As pessoas se frustram muito, pastor, né? Até no estudo eles falam sobre isso, sobre essa questão das pessoas se frustrarem pelo fato de não conseguirem, porque elas colocam isso como objetivo, né? A minha meta hoje é fazer meu devocional, a minha meta hoje é fazer isso. Aí deixa lá para as 11h58, né? Fica naquele aperreio, toma banho e já briga com o marido porque vai ter que fazer já não dá certo. Já não dá certo. Esse momento ele tem que ser confortável, ele tem que ser agradável, ele tem que ser, né, de paz, né? Aí ele fala, orar e acalmar a mente. Nesse momento você vai entregar a Deus suas preocupações, né? Leia uma passagem bíblica, que eu acredito que, né, sejam os melhores calmantes. É quando a gente lê a palavra. Comparar a sua vida com a passagem, ou seja, entrar naquela passagem, fazer parte do que você leu, eu acho que faz grande diferença. Orar sobre a passagem também é importante. Fazer silêncio, isso aqui é maravilhoso, quando a gente
Quando a gente para, poucas vezes a gente para, Às né? vezes a gente está sempre falando. A gente está sempre falando, está sempre querendo ouvir alguma coisa e é importante a gente parar. E uma das coisas que eu faço lá em casa, eu às vezes eu vejo televisão sem volume. A mania que eu tenho, a Sueli até briga comigo, não estou ouvindo nada, eu digo, não, mas não é para ouvir, é só para a gente ver. Entendeu, Samara? Eu já fico naquele... Entendeu? Então, quando é esse momento aqui de silêncio, eu amo estar nesse momento de silêncio, porque eu nem falo e nem quero ver nada, mas eu até desligo a televisão para só ouvir. E Deus, muitas vezes, ele fala e fala, e a voz dele é nítida em certas coisas da nossa vida, que é maravilhoso, né? Então, a prática, ele diz aqui... Está nessa posição de querer ouvir Deus também, né? Tem que querer, né? Ao receber a orientação do Espírito Santo, ele fala na prática, levante a cadeira e vá praticar. Nós não estamos falando teoria, mas estamos ensinando na prática a obedecer ao Pai. Massa, que é o... A oração a gente já falou, né? Que acho que seria o assunto seguinte da meditação. Meditação contemplativa, eu gostei desse nome. Aí depois vai falar sobre a simplicidade e a complexidade, né? Onde é isso aí? Deixa eu ver aqui. Nossa posição na oração, né? Passa. O que mais? Porque devemos ter uma vida de oração, a gente já falou. Vida de oração versus retorno de Cristo. Interessante isso aqui. 32. Lá na página 36. 36. Depois do 36. Vai falar sobre a simplicidade e a complexidade. Lá em Eclesiastes. Massa aqui. 7:29. É um texto bem pequeno, mas fala bastante coisa. Liberdade, alegria, equilíbrio. Diz, eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias, né? No texto aqui, na linguagem tradicional, eles buscaram muitos problemas, né? O homem mesmo pegou... Porque assim, o ser humano, a gente está em uma busca incessante por uma felicidade em coisas, né? A gente acha que para a gente ser feliz, a gente começa a colocar algumas metas. Para me ser feliz eu preciso disso, para me ser feliz eu preciso daquilo. Isso acaba se tornando às vezes muito complexo, né? E para a gente ser feliz a gente sabe que a gente precisa de Cristo, né? Ele é o nosso real motivo de felicidade. Então a gente acaba enchendo a nossa vida de tantas metas, não que a gente não deva ter, né? Mas é como se a gente colocasse as nossas expectativas somente nisso para ser feliz. Cristo não é suficiente, né? Cristo não é suficiente. Se eu não conseguir fazer esse curso, se eu não conseguir esse emprego, se eu não conseguir casar, com aquela pessoa, eu não vou ser feliz, né? Só que a gente precisa entender que a nossa felicidade não está nas coisas dessa terra. Às vezes Deus está te dando livramento aqui, né? A nossa felicidade está em Cristo. Então, assim, a gente precisa parar de... no estudo fala sobre isso, né? A gente torna muito eu quero com um eu preciso, né? Pra a gente conseguir. Às vezes é só uma coisa que a gente está querendo no momento, mas a gente diz, eu preciso disso. Eu preciso disso para me sentir satisfeito. Eu preciso disso para me estar feliz, para me estar completo, né? E a gente sabe que a nossa felicidade está em Cristo. Ele é a nossa felicidade, a nossa vida está nele. Né? Então, por que muita gente às vezes não consegue se firmar na igreja? Porque não consegue, às vezes, não consegui isso. Às vezes vem para a igreja para conquistar algo, ou então para conquistar uma felicidade, em vez de buscar a felicidade em Cristo, busca a felicidade em algumas coisas, não alcança aquilo, se frustra, se afasta. Eu acredito assim também. E é como aquele que a gente falou, né? Que se a gente não buscar isso primeiro, por isso que a Bíblia diz, buscar primeiro o reino de Deus, é a certeza, quando ele diz isso, ele diz assim, busca primeiro, querido, amado, para você ter a certeza que as outras áreas tuas vão ser equilibradas. Então, buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Deus vai acrescentando de acordo com o que ele vai achando, ele vai tendo a certeza que a gente está preparado para receber. Sim. O problema é que a gente quer pegar coisas, né,
que a gente não está preparado para receber. É igual como eu vou pregar amanhã sobre a questão da decisão. Às vezes a gente toma decisões que lá no futuro dá errado, a gente tem um diagnóstico que não deu certo, e a gente começa a culpar Deus, mas eu tomei essa decisão, eu orei para ti e tal. Mas você que tomou a decisão, porque tem coisas, Samara, que nós temos que tomar a decisão e nós temos que arcar com a responsabilidade daquela decisão. E a gente muitas vezes coloca Deus na parede, querendo que Deus tome a responsabilidade de uma decisão que nós tomamos, entendeu? Ele nos dá sabedoria, entendimento, informação, ele dá tudo para nós. Então nós temos o dever de tomar a decisão e assumir a responsabilidade. Ou não tomar e pedir a ele a orientação até que ele responda. Davi pegou os filisteus, disse, eles vou na guerra contra eles, aí Deus disse, vá e você vai prevalecer. Davi foi e ganhou. Depois os filisteus voltaram a atacar de novo, ele disse, ele podia ir direto, ele não ganhou a primeira vez, Deus não mandou ir, ele podia pegar e não, negado, vamos que Deus é conosco. E não foi assim, ele foi e perguntou, Deus, é para ir de novo contra eles? Aí Deus disse, não. Vá para de trás da uma das malhadas de Manre, fique lá, quando você ouvir um barulho de pisada é que você sai. Aí Davi fez assim, quando Davi saiu, o exército já estava morto. Então tem coisas na nossa vida que nós temos que tomar a decisão, quando nós tomamos a decisão, nós temos que tomar a responsabilidade daquela decisão. Agora, quando a gente coloca a decisão para ser de Deus, e a gente tem que esperar o tempo de Deus decidir por nós. Então a mesma coisa é aqui, a gente tem essa intenção, mas a gente não espera as coisas de Deus. Quando tu leu aqui no Provérbios, não foi? Eclesiastes 7:29, né? Foi. O que descobri é tão somente isto, que Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Se mete ainda até hoje e não sei onde é que vai parar isso, né? Qual o diagnóstico? Ele dá um diagnóstico aqui. Olhe para a sua infelicidade. O que você acha que te falta para ser feliz? Hein? Ter Cristo verdadeiramente. Né? Eu até lembrei aqui de uma situação, uma vez eu estava triste, né, por algumas coisas, e aí eu saio do trabalho, trabalho perto do shopping, aí saí do trabalho, disse, vou no shopping, porque eu estou muito triste e eu preciso comprar. Aí fui lá no shopping, gastei compra, fica alegre, né? Um dinheiro que eu não tinha, mulher tem isso, né, às vezes. Um dinheiro que eu não tinha, e aí já estava endividada. Meu Deus. Fui lá e comprei, e tipo assim, aquilo me trouxe uma felicidade momentânea. Mas depois não foi suficiente para suprir aquela tristeza, né? Talvez se eu tivesse meditado, se eu tivesse meditado na palavra e me enchido das verdades, eu não teria me feito mais uma dívida, né? E teria sido muito mais prazeroso e eficiente, né? Porque a gente tem que ter prazer nas coisas. Aí lá na frente teve que pagar. Teve que pagar, tive que pagar. E a responsabilidade... O ser humano tem muito isso, querer suprir algumas coisas, né? Algumas infelicidades, algumas frustrações em coisas materiais, né? Aí ele fala de um tipo de simplicidade, né? Samara aqui fala simplicidade material, isso. Né? Fala justamente sobre essa questão, né? Ele fala da intelectual. Como é que é a intelectual que ele fala aqui? Pronto. Ele fala aqui sobre a questão da teologia da prosperidade, né, e a teologia da pobreza, né, que não existe um equilíbrio, né. Alguns achando que o crente ele tem que ser totalmente próspero, não vai passar nenhum tipo de dificuldade. Ele cita lá a questão de Filipenses, né, Filipenses 3, 4 e 9, que quando Paulo vai falar, né, que já passei pela escassez, né. Já tive abundância também, né? E fala que todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. E é sobre essa questão de não ter um equilíbrio. Ou eu vivo nesse extremo da teologia da prosperidade, ou o crente tem que viver de forma miserável. E não é bem assim, né? A gente tem que achar um equilíbrio nisso. O crente, se Deus quiser e abençoar, ele vai abençoar e a pessoa vai possuir, né? Agora a gente tem que entender que nem sempre vai ser dessa forma, né? Porque existe a mentalidade tipo, de o crente, ele, assim, pode até soar estranho, né? O que eu vou falar agora. Mas eu realmente não creio que a gente veio somente para experimentar o melhor dessa terra, né? Se você for olhar, existem homens e mulheres de Deus, né, que são tementes ao Senhor, que experimentaram a fome, que experimentaram dores. Então, assim, se você tiver somente essa mentalidade de que o crente ele não vai experimentar momentos difíceis,
É uma mentalidade que vai te fazer tropeçar, porque a gente sabe que a vida do cristão, em algum momento, talvez você não vai passar fome, talvez você não vai passar dificuldades por uma enfermidade, mas talvez você vai passar por momentos difíceis. Assim também, como o crente ele não tem que se conformar de estar vivendo uma vida miserável e se conformar com aquilo e achar que Deus não tem o melhor para ele. Então, assim, tem que haver um equilíbrio. Não é achar que a gente vai experimentar somente o melhor, mas também não achar que a gente vai experimentar somente o pior. Somente o pior. Aí eu fico assim, observando algumas pessoas que acham que Deus vai prosperar e começam a fazer todo tipo de transação, todo tipo de maracutaia, pode dizer assim, para tentar conseguir isso, porque Deus um dia falou através de alguém, mas não é assim, gente, não é assim, né? Aí ele fala também aqui na simplicidade espiritual, né? Que ele fala em Gálatas aqui 1, 6, 7. Estou surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça para o outro evangelho, o qual na verdade não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo, né? Então a gente tem que ter essa simplicidade para entender o que é que estão passando para a gente. Eu acho lindo que Paulo lá na frente ele diz, né, que se descer um anjo do céu, onde é que ele fala isso? Eu nem me lembro mais. Gálatas, né? Eu acho que é aqui lá na frente que ele fala. Se descer um anjo do céu e pregar um outro evangelho que não seja esse, é anátema, é maldição, né? Então Paulo ele tinha certeza do que ele estava falando. E essa certeza, essa simplicidade que falta muitas vezes no cristão. Ó, Paulo estava falando que Gálatas estavam saindo de um evangelho simples para um complexo. Era como se eles não estivessem aceitando a simplicidade. Então é complicado. Dicas para viver uma simplicidade, Samara, para a gente encerrar. Tudo é dádiva de Deus, ele diz aqui. Aqui na página 44. Não podemos nos apegar a nada, não conquistamos nada pelo nosso esforço. Aqui eu concordo, porque tem pessoas, Samara, que vão ter casa própria, até mais de uma, vão alugar e tal. Mas tem pessoas que não vão ter e acabou. E tem, eu vou ter um carro novo, vou ter um carro saído da locadora. Amém, parabéns. Mas tem pessoas que não vão ter. E aí, vai deixar de servir a Deus por isso? Então a gente tem que ter essa simplicidade, tem que entender essa coisa de Deus querer dar ou não, né? Confiar que Deus cuida das suas coisas, né? Mas não depender de coisas materiais para ter um relacionamento com Deus, né? Colocar tudo à disposição do outro, ele diz aqui, né? Que é uma coisa generosa, né? E o cristão, ele até hoje, principalmente no Ceará, o cristão não sabe o que é ser generoso, né? E tudo, aí ele diz mais aqui, precisamos ter uma mentalidade que tudo está à disposição do reino e da glória de Deus para servir aos nossos irmãos. Isso. Tudo é para o reino, tudo é para a glória de Deus. Exatamente. Entendeu? Às vezes a gente quer só reter pra gente, né? A gente quer reter, a gente quer usar, a gente quer ser, né? A gente quer passar e dar uma buzinada pro irmão ver que a gente está no carro top, né? Entendeu? E não é para isso, gente. Não é por isso que a gente está vivendo, entendeu? Então tem coisas que... Aí ele fala, é muita coisa, né, cara? O hábito, desfrute, aprecie a criação. É um estudo muito profundo e muito lindo, viu? Isso aqui são muitas aulas, né, Samara? São 7. São 7 aulas aqui, é? Então vai ser muito massa. Solidão versus solicitude, isso aqui não vamos nem entrar, não. Porque o tempo já foi, o tempo já se passou, já é 9 horas já, Davi? Quase 9 já, né? Hã? Um minutinho, olha aí. Nós estamos britânicos. Samara, foi um prazer, foi muito bom. Aqui são os nossos, né, patrocinadores, esse açaí Altas Horas, que é aqui em frente. Tem o Amor Closet, que é uma confecção, também tem nos patrocinado, e a gente agradece a Deus e tem orado pela vida desse casal que está nos patrocinando. Eu creio que vem mais gente aqui, está faltando a Bia Barros, né, com a sobrancelha lá, a estética dela, está faltando um monte de gente. Está faltando o sucateiro aqui do Rafael, está faltando um monte de gente. Falta a D Aliança, está faltando aqui, viu, Edinaldo? A D Aliança está faltando aqui. Então vamos atrás desse povo para patrocinar os nossos canais. Samara, foi um prazer. Você quer deixar alguma mensagem aí para o público? Fica à vontade. Quero agradecer, né, a oportunidade.
e incentivar, né, as pessoas a praticarem as disciplinas espirituais, né, mas com o intuito de conhecer ao Senhor, numa busca incansável, né, de conhecer ao Senhor, até que Ele venha, né, que esse seja o nosso desejo, que isso possa nos consumir todos os dias, conhecer ao Senhor. Eu creio. E esse trabalho que você está fazendo já é um trabalho de ensinar, já é uma generosidade, né? Você está fazendo aí para essas mulheres que vão aprender um pouco mais da palavra, e eu creio que vai dar muito fruto aí, Amém. né? Para essas pessoas. Amém? Que Deus abençoe as nossas vidas. Agradecer o pessoal aqui da retaguarda que tem nos ajudado, nosso apoio, nosso staff. Pedir a Deus que nos abençoe todos os dias com a sua graça, com a sua presença e alimente a nossa alma para que a gente venha crescer, né, e continuar caminhando. Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Queremos te agradecer por mais esse podcast na tua presença, que a tua paz, Pai, reine na vida dos lares e das pessoas que nos assistiram, Senhor, e que vão nos assistir ainda no YouTube. Eu creio, Pai, que o Senhor vai abençoar tremendamente em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos.